No próximo dia 29 de abril será realizada a eleição para o próximo triênio da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Duas chapas concorrem ao pleito do dia 29, que acontecerá de forma virtual. São elas: ABI Democracia e Renovação, encabeçada pela jornalista Cristina Serra, e ABI Luta pela Democracia, encabeçada pelo jornalista Otávio Costa. O Revista Brasil TVT de hoje vai ouvir os representantes das duas chapas. E a gente começa o bate-papo de hoje com a Cristina Serra, que é representante da chapa ABI Democracia e Renovação. Boa noite, Cristina. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo, Maria Tereza. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Maravilha. Cristina, a ABI tem um papel importante na história do país, né? E agora ela se repete com esse pleito, essa disputa, que começa no dia 29 de abril, eleição na ABI. Eu queria que você começasse falando com a gente, com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, da importância da ABI na história do Brasil. A ABI é a entidade mais antiga de defesa dos jornalistas, com 114 anos que acabou de completar, nasceu com esse objetivo, né, de defender a profissão, de valorizar a profissão, num tempo em que a profissão de jornalista era vista como uma atividade secundária, às vezes terciária, um bico, né, como se diz. Eram pessoas que tinham outras profissões e que exerciam o jornalismo de uma maneira complementar. Ao longo desses 114 anos, obviamente, a entidade cresceu, ampliou a sua atuação, e o que é importante destacar é que ela sempre esteve presente em momentos absolutamente decisivos da história do Brasil. Foi muito importante na campanha do Petróleo é Nosso, portanto, a ABI é uma defensora da democracia e da soberania nacional. Na ditadura, defendeu jornalistas perseguidos, torturados, combateu a censura. Na fase de transição da ditadura para a democracia, o presidente era Barbosa Lima Sobrinho, que ainda hoje é uma grande referência na atuação da ABI, que teve naquele momento um papel importantíssimo na articulação da campanha pelas eleições diretas. E depois ainda Barbosa Lima Sobrinho se juntou a outras entidades, como a OAB, para entrar com o pedido de impeachment do ex-presidente Collor. Agora, como você mencionou, novamente, num período muito difícil da nossa história, a ABI volta a ter esse papel de protagonista na defesa da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Aliás, aproveitando esse gancho, como que foi a atuação da ABI nos últimos anos, com esse enfoque na gestão do governo Bolsonaro, que bem sabemos promove desde antes de eleito e depois também ataques constantes ao ofício do jornalista? Maria Tereza, é uma atuação incansável. A Associação Brasileira de Imprensa, junto com outras entidades, se articulou numa verdadeira frente democrática de resistência ao autoritarismo, à extrema-direita e ao bolsonarismo. Além disso, claro, vem tendo uma atuação muito destacada na defesa dos jornalistas e da liberdade de expressão e, obviamente, né, das condições plenas para o exercício do jornalismo no Brasil. A gente sabe, pelos relatórios de várias entidades de jornalistas, da FENAGE, da ABRAGE e da FENAGE, que a gente está vivendo uma verdadeira explosão de violência contra jornalistas. Violência em todos os sentidos, vai desde uma ofensa pessoal, ataques digitais da milícia digital, até assassinatos ou tentativas de assassinato, como a gente teve recentemente com o caso do repórter Gabriel Luiz, da Rede Globo em Brasília, que, embora a Polícia Civil de Brasília tenha dito que se trata de um crime comum, nós temos fundadas suspeitas de que a tentativa de homicídio que ele sofreu tem a ver com a sua atividade de repórter investigativo. Então, diante desse quadro, a ABI tem tido uma atuação incansável, cobrando exigências das autoridades, numa série de iniciativas que vão muito além dos protestos e das notas de repúdio, que são importantes para marcar posição, mas ela tem ido além, e inclusive também com ações no judiciário que têm dado resultados concretos. Por exemplo, num aspecto muito importante, uma modalidade de violência muito constante hoje em dia contra jornalistas, que é o assédio judicial, de tal forma que até inviabiliza a vida profissional desses jornalistas atacados.
graças a uma atuação da ABI, uma representação, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação para o judiciário de todo o Brasil para que evitem o assédio judicial contra jornalistas. Cristina, você encabeça agora no pleito da eleição à presidência da ABI, a chapa ABI Democracia e Inovação. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual as propostas da chapa e também o desafio na tua avaliação da ABI para o próximo triênio. Cosmo, nós temos um programa baseado em 10 eixos principais, em que, claro, a defesa da democracia e dos jornalistas, né, elas compõem o carro-chefe da nossa atuação, dando, inclusive, continuidade a esse legado da atual diretoria, que resgatou a importância política e institucional da ABI. Agora, é muito importante a gente destacar aqui uma característica da nossa chapa, a chapa 1, ABI Democracia e Renovação, que é a preocupação de expressar na chapa, né, a ampla diversidade que a gente tem na população brasileira e, obviamente, temos também no universo de jornalistas. Então, nós procuramos, na formação da chapa, incluir jornalistas de todo o Brasil. Esse é um orgulho que nós temos, né? Na nossa chapa, que é composta de diretoria e de 3 conselhos, consultivo, fiscal e deliberativo, nós temos jornalistas de todo o Brasil, de todas as regiões, né? Das 5 regiões geográficas. Para expressar ainda mais esse nosso compromisso, nós criamos na nossa chapa, nós estamos propondo a criação de 5 diretorias regionais, Norte, Nordeste, DF/Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por quê? É importante enraizar a ABI em todo o Brasil. Essas 5 diretorias regionais serão a plataforma para que a gente possa, num prazo muito curto, enraizar e ter representações da ABI em todo o Brasil. E um último aspecto que eu gostaria de destacar é que nós criamos a diretoria da equidade racial. Graças à lei de cotas, nós temos hoje mais jornalistas negros, indígenas e quilombolas nas redações. E nós precisamos que eles também se sintam representados na nossa ABI, que é de todos. Claro, sem dúvida. E ainda sobre isso, claro que a gente sabe que numa democracia é importante ter escolhas, né? Mas gostaria que você contasse também, Cristina, o porquê 2 chapas aí nessa disputa da ABI. Houve uma tentativa de unidade, de construção de unidade, infelizmente não foi possível, muito em função de divergências muito antigas, muitas até de caráter pessoal, né, em que não foi possível se construir essa unidade. No entanto, eu não vejo o fato de termos 2 chapas necessariamente como uma coisa ruim, né? Ao contrário, justamente porque estamos tendo uma disputa, foi possível fazer desta campanha eleitoral para a presidência da ABI um debate muito rico. As chapas se esforçaram em construir propostas, né? Nós tivemos, creio que pela primeira vez, nós tivemos debates entre candidatos. Então, a campanha está se dando de uma forma muito aberta para todos os jornalistas, aqueles filiados ou não, só votam na eleição os candidatos, só votam na eleição os jornalistas filiados à ABI, mas os debates, né, nos portais progressistas têm sido abertos, né? Nós aqui estamos conversando de uma maneira muito, muito aberta e transparente, trazendo as nossas propostas. Então, eu vejo que a disputa, se ela se realiza dentro de uma espécie de um pacto de civilidade, com respeito ao adversário, ela acaba sendo positiva, porque os temas são mais debatidos, as propostas e as visões, né, que as 2 chapas têm do papel da ABI, do Brasil e do jornalismo, ficam mais claras. Então, eu não vejo necessariamente como uma coisa ruim, e o mais importante, e que tem que ser ressalvado, nós somos circunstancialmente adversários, nós não somos inimigos, e passada a eleição, ganhe quem ganhar, lá na frente nós estaremos juntos novamente, porque o nosso inimigo é a extrema-direita, é o bolsonarismo, e estaremos juntos novamente, eu não tenho a menor dúvida, lutando contra esse inimigo, que é de fato o inimigo a ser combatido.
Sem dúvida. E com isso, quero agradecer demais a participação da jornalista Cristina Serra, contando um pouco aí desse pleito para a próxima presidência da ABI. A Cristina, que, repito, encabeça a chapa Democracia e Renovação. Cristina, boa sorte, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Tereza, Cosme, e já deixo aqui o convite para que vocês se filiem à ABI e venham conosco. Muitíssimo obrigada. Abraço. Um abraço.